Oi, gente. Olá. Vamos esperar o pessoal entrar. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Em casa, quem pode, cuidando da saúde. Vamos esperar um pouquinho, mais alguns segundinhos. Eu vou tirar aqui, tá, os comentários para não atrapalhar. Bom, o tema da nossa live hoje é ciúmes e mulheres, prateleira do amor e interseccionalidades. Será que as mulheres sentem mais ciúmes? Será que o sentido dos ciúmes que as mulheres sentem é o mesmo dos homens? Hoje a gente vai falar especificamente das mulheres. E para a gente poder tratar esse tema, eu vou retomar algumas coisas que a gente já abordou nas lives anteriores. Eu sempre faço isso no começo, principalmente para quem está chegando agora. Então, relembrando que esse é um conjunto de lives. A gente começou com um mini curso sobre o livro que eu escrevi, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Essas 4 lives do mini curso estão disponíveis no meu canal, Valesca Zanello. Quem não curtiu, não está seguindo, segue a gente lá. Provavelmente na próxima semana ou na outra, a gente vai começar a fazer as lives diretamente no YouTube. Nesse livro, eu proponho as categorias do dispositivo amoroso e dispositivo materno para a gente compreender o funcionamento psicológico, psíquico das mulheres e o dispositivo da eficácia para os homens. Então é importante, quem não assistiu, que assista essas lives para acompanhar essas lives que a gente está fazendo agora. Bom, para a gente tratar dos ciúmes, é necessário a gente retomar o dispositivo amoroso. O que significa dizer que as mulheres no Brasil se subjetivam no dispositivo amoroso. Significa que as mulheres se subjetivam numa relação consigo mesmas, mediadas pelo olhar de um homem que as escolha. Olha só, isso quer dizer o seguinte, que a nossa relação com a gente, com a nossa autoestima, depende de se sentir amada, escolhida e desejada por um homem. Isso mostra, isso aponta para o quão vulnerável é a nossa posição psíquica. E mais do que isso, aponta também para uma relação de rivalidade com outras mulheres. Eu criei uma metáfora. Para quem me assistiu vai se lembrar, para a gente entender o dispositivo amoroso, que é a metáfora da prateleira do amor. Então a gente se subjetiva na prateleira do amor. E essa prateleira tem posições diferentes, que vão depender de um ideal estético que se constituiu do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Então quanto mais distante desse ideal, pior o lugar na prateleira. Isso quer dizer que principalmente mulheres negras, mulheres gordas, mulheres velhas, mulheres com deficiência, mulheres indígenas estão num lugar ruim da prateleira, e quanto mais distante desse ideal, mais você é vista apenas como objeto sexual, apenas com o olhar da objetificação. Você serve para trepar, mas você não é digna de afeto, você não é digna de ser assumida para a família numa relação amorosa, tá? Isso é muito importante. Esse preterimento afetivo, ele é construído em homens brancos e negros. Ele é interpelado nas masculinidades em geral. Quem perdeu a live sobre os WhatsApp masculinos, também assista, porque dá para entender esse jogo que é gênero. Gênero é sempre relacional. Bom, um outro ponto importante dentro dessa rivalidade na prateleira o quanto que nós como mulheres, a gente vivencia dia entre ser a preferida e ser a preterida. Geralmente quando a gente não é a preferida, a gente se sente preterida. Então, esse é um aspecto também bastante importante. A prateleira, gente, não é boa para ninguém. Eu sempre gosto de frisar isso. Mesmo que essa mulher esteja num padrão estético considerado ideal, ela vai envelhecer, ela pode engordar, ela pode ter um acidente. No fundo, a prateleira ela é boa para os homens, porque eles são eleitos, eles são erigidos como avaliadores físico e moral. Mesmo o homem mais feio e mais perebado em qualquer sentido, físico, existencial, que vocês quiserem imaginar, o homem sempre se acha no direito de nos julgar como mulher, tá? Bom, um outro ponto também importante é que pelo fato da gente ser subjetivada na prateleira do amor, isso torna o amor identitário.
Isso é muito importante. Você pode ter todo o sucesso profissional do mundo, mas se você estiver solteira, geralmente vão te julgar como uma mulher que investiu demais na carreira porque nenhum homem quis. A gente sempre é vista quando está avulsa como aquela que é preterida, como aquela que está encalhada. Nunca se pensa uma mulher solteira como tendo protagonismo. Então, isso é muito importante. Mesmo solteiras, mulheres sofrem por amor. Em geral, se alguém não as deseja, elas se sentem, bom, devo estar velha, tô acabada, tô feia. Elas acham que é um problema com elas. Um outro aspecto também importante em relação a isso é que as mulheres então se responsabilizam dentro do dispositivo amoroso não só por conseguir uma relação, mas por manter uma relação. Isso é a chancela do seu valor, da sua mulheridade. Esse é um aspecto fundamental. Porque as mulheres pagam o preço que for para manter a relação. E isso se dá geralmente pela via do silêncio. Como eu expliquei para vocês na live do dispositivo amoroso, o silêncio do homem e da mulher é completamente diferente. O silêncio da mulher tem muito mais a ver com se calar, calar o seu mal-estar, as coisas que incomodam, para manter o bem-estar dos outros e das relações. Mesmo que para isso elas implodam psiquicamente, principalmente através da depressão e da ansiedade. Isso nos leva a pensar também o quanto o término de uma relação é ressentido pelas mulheres como um fracasso enquanto mulher. Em geral, quando uma relação termina, e muitas vezes a mulher nem gosta mais daquele cara, mas ela se sente culpada, ela se sente fracassada, ela pergunta qual o problema com ela. E as pessoas também. Claro que quando o cara terminou, claro que o cara terminou. Ela não fazia comidinha que ele queria, ela trabalhava demais, usava calcinha de vovó. Sempre tem algo para culpabilizar as mulheres. Bom, e para terminar essa introdução, é necessário a gente dizer então que os homens lucram com o dispositivo amoroso das mulheres. O homem não tem que se esforçar para ser amado, gente. Esse é um ponto importantíssimo. Homem no Brasil só fica sozinho se ele quiser, tá? Dito isso, é necessário a gente se perguntar o que os ciúmes tem a ver com isso. E aqui, tanto os ciúmes que é sentido, que essa mulher sente, e a gente vai falar hoje das mulheres heterossexuais, porque foi o que a gente pesquisou, mas também o ciúmes recebido daquele parceiro. Como é que é significado isso? E aqui é importante dizer, então, que a forma como é significada as duas emoções, ou seja, tanto os ciúmes que se sente, quanto a sensação, os afetos que se sente do ciúmes recebido, podem ser distintos. E para a gente poder falar disso hoje, a gente tem uma convidada especial, que é a Maísa Guimarães, psicóloga, mestre em psicologia, me orientando hoje de doutorado e que está pesquisando especificamente isso, sobre ciúmes e gênero. Agora eu vou trazer ela aqui para a live. Ela tá entrando, gente. Ei, Maísa! Bem-vinda, querida! Bem-vinda, querida! Não tô ouvindo você. Não tô ouvindo você. Não. Não. Também não. Deixa eu perguntar se o pessoal tá ouvindo. Vocês estão ouvindo? Agora tô. Agora tô. Tá, eu tirei o fone de ouvido, que deu alguma coisa errada, mas bora lá. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá, então. Queria que você começasse contando como foi a pesquisa, Maísa. Ok, bom, uma questão que eu fiquei pensando muito de começar, o porquê, né, esse tema e o porquê também essa pesquisa, me lembrei de um caso clínico que para mim representa muito essas inquietações que me trouxe até a pesquisa, né? Eu recebi um casal que chegou até mim na clínica com a seguinte demanda: ela é muito ciumenta e esse é o problema do nosso relacionamento. E os dois diziam como se esse fosse o problema, né? E à medida do atendimento, que eu fui percebendo diversos comportamentos ciumentos e controladores dele, né? De criticar a amizade, de criticar a foto no Instagram, de querer que ela deixe de ser amigo de várias pessoas.
E aí me intrigava pensar por que que nem ele, nem ela nomeavam aquilo como ciúmes. Né? Então, assim, a partir disso a gente chegou, né, e traçou o projeto do doutorado. E aí, nessa primeira etapa do doutorado, a gente conversou com diversas mulheres, né, foram 12 mulheres entrevistadas, que percebiam que os ciúmes era uma questão impactante na vida delas, seja pelos ciúmes que elas sentiam, seja pelos ciúmes de um companheiro ou por ambas as situações, né? A gente convidou mulheres nessas seguintes questões. E aí foram entrevistas, né? E foram entrevistadas mulheres variadas, né? Sim, a nossa preocupação desde o início, né, em pensar em discutir gênero é que esses estudos dialoguem com as questões raciais, né? Então a gente precisa pensar nessa interseccionalidade, né, nesse cruzamento aí de experiência enquanto mulher, enquanto negra, enquanto branca. E aí foram mulheres com uma diversidade, a amostra, né, teve uma diversidade étnico-racial e também essa diversidade entre situações de sentir ou de receber ciúmes, né? Em relações diversas também, né? Sim, essa questão até foi um ponto importante para a gente compreender, porque embora no convite a gente tinha essa diferenciação entre sentir ou receber ciúmes, isso se diluiu no momento da pesquisa, porque todas as mulheres traziam ambas as situações e também independente das questões do estado civil daquele momento. Então, às vezes, as mulheres traziam histórias relacionadas ao próprio casamento, mas a um outro relacionamento, ou a um namoro, ou a um relacionamento até muito mais breve, mas que tinha sido muito marcado pela questão dos ciúmes. Então, diferentes configurações mesmo, conjugais, inclusive com algumas né, que foram entrevistadas que não viviam em relacionamentos monogâmicos, né, que viviam aí em relações poliamorosas ou em relacionamentos abertos. Muito bom. Vamos falar das categorias? Sim. Bom, então para isso a gente dividiu basicamente assim, a parte inicial das categorias nessa diferença entre o receber e o sentir ciúmes. E por que foi tão importante essa separação? Né? Porque o que a gente percebeu também de imediato é que era muito diferente a forma com que uma mesma mulher entendia e falava sobre os ciúmes que ela sentia e como ela abordava quando ela falava dos ciúmes que ela recebia de um parceiro. Né? Então, assim, dentro da categoria sobre a experiência de receber os ciúmes, a gente identificou 3 categorias principais. A primeira dela tem a ver com essa dimensão muito falada aí da prateleira do amor, que é o peso do ser escolhido. Né? Então, essa subjetivação a partir de eu sou legitimada no momento que eu sou escolhida para um relacionamento amoroso, né? Que eu sou desejada. E aí se confundia muito a ideia de que eu fui escolhida, eu sou desejada pelo meu companheiro e por isso ele sente ciúmes de mim. Então, uma romantização. Exatamente, né? Um discurso que romantizava muito, né, a ideia de que todo mundo que gosta sente ciúmes, né? Que é impossível dissociar o sentir ciúmes do gostar. E aí a gente percebe um paradoxo, na verdade, nesse lugar, né, do receber os ciúmes. Por quê? Porque no primeiro momento, ser a escolhida era vivenciado por elas como uma prova de amor, né? E uma prova de uma legitimidade delas, como mulher, como pessoa. Porém, quando as situações se tornavam excessivas, e aí a gente vai discutir numa seguinte categoria como elas percebiam, né, esse excesso, mas quando isso se tornava excessivo, essa legitimidade atribuída aos homens, né, de que eles que me validam, ele que me validou, me legitimou, vinha pelo lado oposto, que é então ele está me deslegitimando, porque ele não confia em mim. Né? Então, o lugar atribuído a esse peso, né, essa validação do outro, tem um caso da pesquisa bem interessante, né, de uma das entrevistadas conta de um processo longo, que durou mais ou menos 6 meses na vida, no casamento dela, em que o marido tinha certeza que ela tinha traído ele, e ele fez várias questões assim muito difíceis nesse processo de segui-la, de invadir o celular, né, de controlar a rede social, hackear o celular dela, ir até o lugar onde ela trabalhava e ficar vigiando na porta. Então, assim, diversos comportamentos muito complicados e que trouxeram vários transtornos pessoais e profissionais para ela,
Mas aí no final ela diz, mas o que mais me doía, o que era mais difícil para mim, era ele não confiar em mim. Era ele me considerar uma mulher não digna, né, ou não confiável. Então, como esse peso, né, ao se atribuir, né, como é vulnerável esse lugar da prateleira do amor, quando você atribui para o outro esse poder de te legitimar, que também é o poder de te não de te invalidar, né, de te questionar a sua honra. Né? Então, essa é uma questão que ficou muito forte nessa categoria aí do ser escolhida, né? E do peso que tem isso em relação aos ciúmes. Acho que dessa primeira categoria seria um pouco esse ponto, assim. Não sei se a gente já fala da próxima. Vamos para a segunda. Tá. Uma outra questão, só para ainda enfatizar nessa anterior, pensando nessa discussão da interseccionalidade, né? É o quanto, quando a gente entende esse lugar da solidão da mulher negra, né? Desse lugar de preterimento para relações afetivas, o quanto isso se combina de uma forma muito perversa com a questão dos ciúmes. Né? Uma das entrevistadas dizia, quando eu de fato tinha um homem que assumia um namoro comigo, né, eu bancava isso, eu acabava me submetendo a situações abusivas porque eu tentava de toda forma manter, né, esse relacionamento, então esse peso. E aí, como eu falei que a gente ia comentar sobre qual seria então esse limite de um ciúmes e um ciúmes excessivo, né? Ou um ciúmes anormal. Todas as entrevistadas, de alguma forma, tentavam encontrar um parâmetro pessoal delas, né? De qual seria o limite que o ciúmes deixaria de ser normal. Essa é a segunda categoria, né? Isso, com a segunda categoria já, né? Que a gente chama de ciúme normal, anormal, porque vinha muito... Né, todas diziam de uma normalidade dos ciúmes e tentavam nomear o que seria atípico. Seja dizendo que era uma possessão, que era um ciúmes anormal, que era um ciúmes excessivo. E aí, em geral, o sofrimento era trazido por elas como esse parâmetro. Né? Então, não, quando me traz muito sofrimento, então eu percebo que esse ciúme está extrapolando. O problema principal é como perceber dentro dessas relações da conjugalidade, dentro dessa perversidade da prateleira do amor, perceber o que é esse sofrimento. Né? Então a gente identificou que a maioria das mulheres tentavam racionalizar, que seria o que? Elas tentavam disfarçar para elas mesmas, né? Ou encontrar formas de explicar que aquele ciúmes não era tão ruim assim. Então uma dizia, não, ele tinha um ciúme sutil. E ao contar o que seria esse ciúme sutil, ela dizia, a gente ia para uma festa e ele ficava o tempo todo me segurando pelo cós da calça e eu me sentia um cachorro. Né? Então, como pode, numa mesma percepção de uma definição de um ciúme sutil, a sensação dela de ser vista como um cachorro? Né? Então, essa racionalização, na verdade, mostra que elas tentavam se convencer de que estava tudo bem, mas o sofrimento estava ali. Ou seja, um preço muito caro para manter a relação, né? Exatamente. E um preço muito caro e que também é alimentado, se a gente pensar na nossa cultura, né, que também romantiza os ciúmes, né, que também é alimentado, seja por esse homem que dizia que não era ciúmes, que era uma proteção, né? Esse é um fato que esteve presente em quase todas as categorias, né, de quando as mulheres relatavam esses ciúmes que elas recebiam. De dizer, eles nunca chamavam de ciúmes. Era proteção, era cuidado, ou era eu mesma provocando, né, não me dando respeito, não me dando valor. Então essa questão também ficava muito forte, inclusive também quando ela tentava conversar com outras pessoas. Né? Então, às vezes, familiares dizendo... não, mas é isso não é ciúmes, faz parte do relacionamento. Né? Tem uma participante que diz que a família dizia, onde já se viu o homem que não coloca rédea na mulher? Né? Então o problema é em você de não aceitar a rédea, né? E não o contrário. Deixa eu fazer um adendo. Sim, claro. Ou seja, para quem está nos assistindo, existe opressão com maquiagem de carinho, com maquiagem de proteção, né? Com certeza. E que essa própria tentativa de racionalizar e encontrar explicações plausíveis, né? Tipo, não, tá tudo bem. Né? Uma participante dizia, se a gente estava num evento social, toda vez que eu levantava para ir ao banheiro, eu explicava para ele que eu estava com vontade de fazer xixi, que eu estava indo ao banheiro.
Mas isso é normal, todo relacionamento é assim. Então, assim, estar nesse lugar tentando equilibrar, né, esse sentimento de incômodo, essa dinâmica cultural falando que é normal, né, e você tentando se convencer, né, de que não, isso é do amor que o outro sente por mim, enfim, trouxe muito sofrimento e dificultava, inclusive, que as mulheres percebiam quão violento era aquele relacionamento. Né? Então, uma das participantes contou que quando ela conseguiu realizar o sonho dela, que era fazer uma faculdade, aí ela diz, aí a minha vida virou um inferno, no momento da realização de um sonho. E ao longo de os quase 5 anos da faculdade, o marido levava ela todos os dias, buscava, e quando acabava a aula, ela dizia, eu olhava pela janela e ele estava pela janela, espiando a minha aula. E é só que ela só percebeu e só conseguiu nomear todas essas situações como um relacionamento abusivo quando, de fato, ele cometeu uma violência verbal e uma ameaça. Né? Então, foram anos vivendo situações de acusação, né, de vigilância constante, sem conseguir identificar aquilo como uma violência. Então, esse processo maqueia muito as situações abusivas que as mulheres vivem. É uma armadilha, na verdade. Sim. Sim. Vamos pro terceiro? Vamos pro terceiro? Vamos. E aí, então, a terceira categoria, né, da ideia ainda dos ciúmes recebido é o quanto as mulheres se autorresponsabilizam por lidar com os ciúmes do outro, ao mesmo tempo que elas desresponsabilizam eles. Essa é muito importante. Sim. E essa esteve presente, assim, em todas as participantes. Que era o quê? Não, ele sente ciúmes, logo eu sou a responsável por dar conta desses ciúmes, por evitar que esses ciúmes aconteçam, por evitar o incômodo. E como é que elas manejavam isso, né? Como elas se sentiam responsáveis por isso? Em geral, se submetendo às exigências deles e, numa outra forma, se silenciando ou se aquietando, né? Então, assim, ficando quieta, não fazendo as coisas. Então, tem 2 exemplos, assim, bem ilustrativos dessa questão, né? Então, assim, do deixar de fazer coisas, embora elas se incomodassem quando eles falavam, não vou deixar de fazer isso. Na verdade, a maior parte das entrevistadas relataram que deixavam de visitar familiares, cortaram relações com amigos, mudaram a forma de se vestir, pararam de rir, né? Uma das entrevistadas dizia, ele se incomodava muito porque eu era uma pessoa expansiva, muito divertida. E aí até com o meu genro, quando ele chegava em casa, meu genro é uma pessoa muito divertida, ele tinha ciúmes, porque eu ria junto com o meu genro. O que mostra, inclusive, que o ciúme está muito além de uma ideia só de uma traição. Essa é uma outra coisa que a gente precisa desconstruir. Né? Associar ciúme simplesmente à ideia de uma infidelidade. Na verdade, tem muito mais a ver com essa lógica de que ela não pode rir com o outro, né? Eu que tenho que ser a pessoa divertida, eu que tenho que ser a pessoa que ela ouve, eu que tenho que estar no centro da vida dela. Como ela é capaz de desejar algo além do meu pau e de mim mesmo. Exatamente, né? Então, mesmo uma risada, né? Ou cumprimentar os vizinhos. Então, diversas situações aconteciam nessa subjugação mesmo, né? Nesse aceitar essas exigências e se quietar, como também é a questão do silêncio, né? Então, não reclama, não finge que não percebe, né? Então, eu sei que ele se incomoda, então quando eu vou almoçar com os meus colegas de trabalho, eu digo que eu fui almoçar só com a minha chefe, né? Ou se alguém me convidar de última hora para um almoço, eu não aceito, porque ele vai achar que eu já estava tramando e não que aquele almoço, né, apareceu espontaneamente, né? Isso tem a ver com essa ideia de se responsabilizar pela relação. Sim. Deixa eu só comentar uma coisa para quem está nos assistindo, que é muito comum as mulheres pensarem assim, eu nunca aceitaria isso. Só que isso como uma violência acontece de forma incipiente. Então você sai de ministrado, o cara fica puto, às vezes não fala mais com o cara fechado, faz uma brincadeirinha. Se aquilo começa a se repetir, você tá apaixonado, você quer evitar o mal-estar. Você começa a não usar aquela mini saia. Chega num
chega num ponto que daqui a um ano, isso aconteceu com uma das entrevistadas, você não reconhece o seu guarda-roupa. Então é de pouquinho em pouquinho, as mulheres vão cedendo, a um ponto que elas não se reconhecem. Porque elas se responsabilizam em que o homem não sinta ciúmes, ao invés de jogar a responsabilidade neles para lidar com os próprios sentimentos. Exatamente. E o quanto esse contexto cultural contribui para essa responsabilização das mulheres, né? Então, uma das entrevistadas dizia que foi até aquela que ficou 6 meses com esse processo, o marido indo atrás, enfim, seguindo. Quando ela acha que a situação se acalmou, ela ouve o conselho de uma amiga que diz: olha, agora você já sabe, fica quieta, não arruma, se aparecer um cargo novo no seu trabalho, não aceita, não arruma projeto novo, fica quieta para dar tudo certo. Então, assim, se prejudique até na vida profissional, nesse caso, né? Era um exemplo de que, e ela achava que o fato dela ter uma melhor posição profissional deixava ele abalado. Então, que a solução era ela abrir mão, né, de oportunidades profissionais para que ele não sentisse ou não se incomodasse com ciúmes. Né? E isso não era de nenhuma forma cobrado que eles conseguissem lidar com esse próprio sentimento, né? Com o seu próprio afeto, enfim. E aí isso significava uma quantidade de energia imensa que as mulheres dedicam e dedicavam, no caso dessas histórias, mas dedicam, se a gente pensar na nossa realidade do dispositivo amoroso, para o cuidar da relação, por manter o bem-estar do parceiro, né? Então, uma das participantes diz: nossa, só depois que eu terminei meu namoro, era um namoro, que eu percebi que eu era outra pessoa. Eu estava sempre cansada, eu estava sempre desanimada, porque era muito cansativo sair, porque toda vez que eu queria sair para algum lugar, era um problema de porque você quer ir para esse lugar, com quem, se cumprimentasse alguém seria um problema. Então ela acabava deixando de sair e depois ela dizia: nossa, eu achava que eu nem gostava. Então é isso que você colocou anteriormente, né? Você passa até a não se reconhecer mais na pessoa que você está sendo, né? Em nome aí dessa garantia, dessa manutenção desse status, desse lugar amoroso, né? Dessa garantia de ser escolhida, né? De ser a esposa ou a namorada, né? E que nessa romantização promove um grande engano, né? Porque tem a ver muito mais com a necessidade de ser esse tudo para a mulher. De ser esse todo. De ser esse todo. Né? De que ela não deseje nada, algo além dele mesmo. Sim, é um querer acabar com o desejo da outra pessoa, né? Sim. Então, mesmo desejos profissionais, né, projetos pessoais, né, são abafados aí em nome dessa questão de, tô me sentindo mal, mas você que está se sobrecarregando, porque é isso, também não era colocado como ciúmes. Sim. Né? Essa palavra era totalmente encoberta na relação que elas relataram, né, com os companheiros. Tem muito mais a ver com questões narcísicas desse homem, né? Do que amor, né? Exatamente. Né? E aí, por que é uma armadilha, né? Porque ninguém consegue ser pleno o suficiente para o outro, né? De nenhuma forma, né? Então você acaba se prendendo nessa ilusão, abrindo mão de si, né? E isso só vai trazer mais sofrimento e não vai trazer a garantia, se é que é isso que de alguma forma as pessoas esperam, né? Que seria a garantia de um relacionamento ou da manutenção desse relacionamento, né? Então aí a gente entra nas outras categorias, são duas, né? Sobre como é que elas percebiam os ciúmes que elas sentiam. Né? Então, a primeira questão, que a primeira categoria que a gente chamou era o risco de ser abandonadas. Né? Então, quanto todo momento que elas falavam do próprio ciúmes, elas falavam do medo. Medo de perder, medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada, medo de ser trocada. Né? Então, como se, tendo sido escolhida, nessa lógica da prateleira do amor, eu não posso em nenhum momento vacilar, porque eu vou perder esse lugar. E aí o ciúmes aparece como uma forma de demonstrar esse medo. Né? E a gente pode parecer uma romantização,
né? De que eu amo tanto ele que eu não consigo pensar na possibilidade de perder. Mas na verdade funciona de uma outra forma, né? Que é uma romantização que revela muito mais desse medo de ser preterida. Né? E aí uma questão que é muito importante é que ao falar do próprio ciúmes, em nenhum momento as mulheres responsabilizavam o homem para responder sobre os ciúmes delas. Pelo contrário, elas se cobravam por esconder, disfarçar, tentar resolver sozinha o próprio ciúmes. Então mostra que tem um cálculo completamente oposto. Né? Se ele tá com muitos ciúmes, eu resolvo. E se eu tô com muitos ciúmes, eu resolvo. Né? Então, uma das participantes dizia, não, eu sou muito ciumento. Eu penso o tempo todo que ele pode estar me traindo. Eu penso que ele tá trabalhando e que lá tem uma mulher muito bonita. Eu penso que ele vai me trocar. Mas ele só sabe 10% de tudo isso. E mesmo assim, tinha 4 anos que eles estavam juntos e ela disse, mesmo assim ele só sabe agora. Porque eu consegui disfarçar durante todo esse tempo. Né? Então, uma sobrecarga ainda de energia para tentar disfarçar, se culpabilizando. Né? Se eu sinto ciúmes, é porque eu sou insegura. É uma falha minha. Né? Tem uma fala muito interessante de uma mulher que dizia o seguinte... nunca peguei nada dele, de vacilo, entendeu? Assim, claro, já houve uma traição. Mas, dizendo ele, foi coisa rápida, sem muito envolvimento. Ele nunca deixou transparecer nada, ele me passa confiança. O problema está todo em mim. Eu ficava insegura, ficava totalmente insegura. Né? Então, ao mesmo tempo que ela diz que não tem nada da parte dele, ela conta que já foi traída, mas que o problema todo era a insegurança dela. Né? Então, essa participante, por exemplo, da pesquisa, ela dizia a mulher tem que disfarçar os ciúmes, porque se o homem percebe, isso vai acabar estimulando que ele atraia. Porque é aí que ele vai olhar para outras mulheres, é aí que ele vai despertar. Então, a própria traição do homem sendo justificada ou sendo trazida como uma responsabilidade da mulher. O que, inclusive, explica uma questão também que muito nos intriga, assim, né? De que, embora os ciúmes dela tenham a ver com esse risco, esse medo de serem abandonadas, quando elas são traídas, elas perdoam. Né? E aí elas abrem mão daquele processo, até porque elas entendem que grande parte da responsabilidade daquela traição é delas. Né? Então esse é um processo que ficou muito evidente e o como os homens usam dessa deslegitimação, assim, desse questionamento delas, tá vendo? O problema é você que é insegura. E isso, numa dimensão ainda mais ampla, se liga a violências psicológicas, né? Muito graves, né? Que é o que a gente chama de gaslighting, né? Que é essa manipulação emocional de tentar provar para outra pessoa que ela tá errada, que ela tá louca, né? Que ela não viu aquilo. Então, uma das participantes conta uma história muito intensa para ela, assim, de um relacionamento super breve, assim, um namoro de 3 meses, mas com muitos episódios de ciúmes e de controle por parte dele. E aí um dia ela vê no celular dele uma foto de uma mulher nua, que ele tinha trocado com uma outra pessoa a foto, e ele começa a dizer que ela não viu. E aí ele diz, não, você tá louca, olha só como você é louca, você viu isso? E ela vai ficando nervosa e ele fala, nossa, olha só, você é uma descontrolada. Olha só, quem acredita em você, né? Então, vai usando esses processos de manipulação emocional. E ela diz na pesquisa, chegou um momento que eu não sabia se eu tinha visto aquela foto. Tanto é que no final, depois de 1 mês, assim, em outro contexto, ele contou pra ela que de fato aquela foto existia. E ela diz, eu nem acreditava mais em mim, eu duvidava da minha própria sanidade, que eu tinha visto aquilo. E nesse processo, a única forma que ela conseguia demonstrar era por um sofrimento intenso, né? Ela chegava a desmaiar, a vomitar de nervoso. E quando isso acontecia, ele aproveitava para falar que ela era louca, né? Que aquilo era um indício de que, de fato, ela era louca, enfim. Ela até usou, então, ela até usou uma metáfora, não foi? Ela disse assim, me senti a própria histérica de Freud. Exatamente. E ao mesmo tempo diz, ela própria diz, nunca imaginei, ela nesse momento que a gente fez a entrevista, ela tinha terminado esse relacionamento há pouco tempo.
ela disse, nossa, falando agora, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Né? Eu conheço muito bem a Lei Maria da Penha. Ela estuda sobre feminismo, sobre movimento negro. Então, assim, para mostrar aqui o quanto essas armadilhas são perigosas, né? Você pode estar atenta, mas você acaba escorregando aí, né? Para essa questão dessa armadilha mesmo da prateleira do amor, né? Desse lugar que você espera que vai te dar uma certa garantia de ser escolhida, né? De ser vista como um sujeito, né? Como uma pessoa. Então, essas questões ficaram muito fortes nesse medo mesmo de ser abandonada, mas também quando elas colocavam no que a gente comentou anteriormente, dessa demanda de ser tudo para o outro, tem duas frases bem interessantes que as mulheres conseguiam perceber isso. Uma dizia, eu sentia muitos ciúmes porque eu não me sentia a menina dos olhos para ele. E outra dizia, o meu medo era de confirmar que eu não sou tudo aquilo que eu quero ser. Né? Então, quanto esse desejo de ser aquela que consegue plenamente suprir o desejo de todos os tipos, de todos os âmbitos da outra pessoa, faz com que isso seja vivido de uma forma, um sofrimento de uma forma muito identitária mesmo, né? Narcísica. Então, eu não sou ninguém. Né? Se eu não sou tudo para o outro, então quem eu sou? Né? Eu acho que esse é um aspecto importante, porque então esse sofrimento não é só por amor. Né? A sua identidade é que está em xeque. E o outro fica super valorizado. Exatamente. E aí, em nome de um suposto amor abstrato, a gente coloca tudo isso, né? Da mesma forma que os ciúmes, né? A gente não está falando só de ciúmes, a gente está falando de muitas coisas que a gente nomeia enquanto ciúmes, né? Mas que está aí marcando esse processo. E aí, na última categoria desses... deixa eu só comentar uma coisa antes. Porque você tocou num ponto que eu acho muito importante. Que confunde as pessoas. Então, o fato da gente estudar feminismo, da gente saber as teorias, ser ativista, não necessariamente fez a gente descolonizar os afetos. Então, descolonizar os afetos é trabalho cotidiano. E aí, os grupos de mulheres, tentar nomear essas vivências, é muito importante. Né? Sim, né? Com certeza. Né? E, inclusive, perceber esses sinais, né? Do quanto essa questão, por exemplo, quando uma das outras questões que a gente discute tem a ver com a minha prática profissional também, que eu trabalho com violência doméstica diretamente, né? Com mulheres em situação de violência e com os homens autores de violência. É essa discussão, então, de em que momento esses ciúmes, né, que era romântico, normal, né, se transforma ou é identificado enquanto violência. Né? Então, como é importante a gente conseguir entender e refletir sobre as nossas práticas, né, sobre as nossas percepções, né, e o quanto a rede também é importante, porque ao mesmo tempo que eu contei de alguns casos, né, de que o contexto cultural contribuía para alimentar, né, para reforçar essa romantização, muitas participantes contam o quanto foi importante para elas superarem ou identificarem a situação, a intervenção de outras mulheres. Então, uma dizia, a minha mãe, essa mesma do gaslighting, que estava em processo de muito sofrimento, dizia, a minha mãe me disse, isso que você está vivendo é um relacionamento abusivo. Isso não é normal. Né? Não é assim que os relacionamentos funcionam. E era uma mulher muito jovem, né? Então, assim, o quanto foi transformador para ela que outras mulheres, né, puderam falar e mostrar o que estava acontecendo. Né? E aí a gente entra na última categoria que dialoga de alguma forma com isso enquanto um desafio, que é da questão da rivalidade feminina. Né? O quanto esse lugar dessa prateleira é sustentado em cima de uma comparação entre mulheres. Né? E o quanto a gente até nomeou como rivalidade concreta e simbólica, porque existiam algumas questões que eram claras, a gente chama de rivalidade concreta, porque eram, eu tinha ciúmes da ex-namorada, da ex-mulher, daquela pessoa, enfim, que eu achava muito bonita, interessante, ou que ele poderia se interessar, mas também tinha um nível de uma rivalidade simbólica, que era a ideia de que, por exemplo, uma participante dizia, não, a gente assiste um filme e eu olhava antes para ver se as mulheres do filme eram muito bonitas. Porque eu não ia sugerir um filme em que as mulheres fossem muito bonitas, porque ele ia olhar para aquelas mulheres do filme, ia comparar comigo e eu ia ser
descredibilizada, né? Eu ia ser questionada. Então, quanto essa dimensão do ideal estético perpassa, né? Atravessa essas experiências, mesmo num nível imaginário, se a gente pensar sobre uma atriz, né? Ou sobre uma pessoa do Instagram. Então, essas questões estavam... O que elas demonstram? Que é o medo de ser colocada em xeque, né? De ser questionada desse lugar, né? Da mulher que garante que é a mais bela, a mais perfeita. E que é uma armadilha, como você pontuou inicialmente, né? De que é sempre não garantido a prateleira do amor. Mesmo se você tá num lugar bom agora, né? Por qualquer motivo você pode ser questionado desse lugar. Uma das participantes comenta que ela sempre se relacionou com homens mais velhos. E ela dizia, olha, meus relacionamentos sempre foram 15 anos mais velhos que eu. E mesmo assim, eu fui trocada, pelas palavras dela, por uma mulher mais nova que eu. Né? Então, mesmo sendo 15 anos mais nova que um dos maridos que ela teve, ela foi traída por uma mulher ainda mais nova que ela. Né? Então, esse lugar, né, que é perverso porque está sempre, né, nessa comparação e a partir de ideais tanto impossíveis, se a gente pensar nos parâmetros estéticos, quanto racistas. Né? E aí da ideia de uma mulher branca, né? Essa cultura brasileira ainda é muito racista, né? Que separa mulheres para casar e mulheres para ficar, para transar, e que essa separação, em geral, tem uma cara racial. Né? Mulheres brancas escolhidas para um casamento, mulheres negras escolhidas para diversão sexual, para o carnaval. Né? Então isso também fica muito claro. Ao mesmo tempo que eu acho que é importante a gente pontuar que muitas das participantes, ao mesmo tempo que traziam esse incômodo com se comparar, com se sentir inferior ou superior às outras mulheres, elas falaram sobre sororidade, né? Essa palavra que tem ficado cada vez mais conhecida, né? Que elas diziam, cara, mas isso tá errado, né? A gente não vive mais nesse momento de ficar disputando o homem. Né? As mulheres têm que se unir. Então, esse lugar ainda ambivalente de querer uma união, ao mesmo tempo que está nesse dilema aí de se comparar, né? De ser comparada. E aí, claro, que a gente precisa entender que essa disputa por elas é muito mais por esse lugar de ser escolhida e validada do que por aquele homem em si. Né? É a luta pelo reconhecimento. Exatamente. E aí isso mostra, inclusive, assim, para a gente até ampliar um pouco o olhar, que isso apareceu até em questões dos relacionamentos não monogâmicos. Né? Então, de uma das participantes que vivia uma relação poliamorosa, né? Então ela se relacionava de forma estável com duas pessoas, e eles tinham um relacionamento aberto para poder se relacionar com outros. Mas no momento que ela percebe que um dos namorados empresta uma jaqueta dele para uma outra mulher, ela se sente preterida. Né? Como assim? Né? Por que ele emprestou a jaqueta para essa mulher ao invés de me perguntar se eu estava com frio? E se eu ficasse com frio? Né? Então, assim, esse lugar, essa tentativa de garantir um lugar como a escolhida, né, atravessa mesmo relacionamentos com outras configurações, né? Como esse que era um relacionamento aberto. Maísa, foi excelente. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que só falaria assim, que a gente ainda tem uma outra etapa, quem sabe tem homens aí nos assistindo, né? Uma outra etapa que eu pretendo conversar com os homens, né, para entender mesmo como é que se dá essa mesma experiência, né, como que eles identificam, nomeiam, significam as experiências ciumentas. E aí, posteriormente, vou estar divulgando, porque a pesquisa foi feita assim, né, divulgando abertamente, quem tivesse interesse me procurava. E aí, quem sabe tem homens aí nos assistindo e queiram participar da segunda etapa da pesquisa. Sim. Então, Maísa vai voltar, gente, mais pra frente. Quando a gente tiver as entrevistas para falar sobre a experiência de ciúmes nos homens, tanto o ciúme sentido quanto o ciúmes recebido. E também fica o convite para ela vir falar sobre como as teorias da psicologia entendem os ciúmes. Tem teorias podres. Nós vamos falar disso aqui.
né? Exatamente. Eu agradeço muito mesmo a participação, o espaço e continuar dialogando mesmo nesse tema que é tão intrigante, porque tá tão presente, né, no nosso dia a dia, tão presente na clínica, tão presente no trabalho de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Então, conseguir fazer esse diálogo entre clínica e enfrentamento político, que é tão importante e cada vez mais urgente, né, considerando as situações que a gente está vivendo agora, de retirada de direito das mulheres, né, desses desafios da quarentena, de um isolamento que muitas vezes representa mais risco e mais violência para as mulheres dentro de casa. Então vamos lá que a luta é árdua. Muito obrigado, Maísa. Foi ótimo. Bom, gente, na próxima semana, a nossa live vai ser sobre mulheres que não têm desejo sexual em relações prolongadas, ou seja, por mais de um ano. Isso representa 90% das mulheres em relações prolongadas. Vamos descobrir o que gênero tem a ver com isso. A gente se encontra, então, na quarta-feira da semana que vem. Um beijo grande, Maísa. Beijão. Espero que vocês tenham gostado.